Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que busca ser sempre muito participativo e interativo. Olha, eu recebi um e-mail, ele pede para que não seja divulgado o nome dele, claro, e a gente sempre preserva isso, como quem já conhece o canal sabe, que a gente preserva a individualidade, a sacralidade da história de cada um. Eu só gosto de falar da localidade, porque é muito importante essa troca e essa partilha entre nós, sabendo que o canal está atingindo o Brasil inteiro. Ele é lá de João Pessoa. Muito obrigado, viu, desde já pela sua participação. Ele coloca: olá André, como vai? Espero que bem. Vi seus vídeos no YouTube e adorei os seus conselhos, suas dicas e seu ponto de vista. E resolvi contar um pouco da minha história e diante dela queria que você desse sua opinião a partir do seu ponto de vista. Pode divulgar a história se quiser, mas peço sigilo no meu nome, claro. Aí, gente, o e-mail dele é enorme, é importante o e-mail enorme para que eu possa entender, quanto mais eu entender a história, melhor. Aliás, todos os e-mails que eu recebi esta semana foram bem extensos. Mas, é claro, eu não posso ler um e-mail tão extenso aqui, senão o vídeo costuma ser demorado. Aí vai demorar bem mais. Então eu vou destacar só alguns pontos que merecem ser falados para que vocês entendam e depois para a gente destacar algumas coisas aqui. Ele coloca: há 2 meses conheci um rapaz no bate-papo. Ele era professor de faculdade, se mostrou ser uma pessoa boa, de confiança e muito romântico. Me contou um pouco de sua história, falou em namoro à distância. Eu disse que não dava certo, mas resolvi dar essa chance a nós dois, pois procuro uma pessoa que me complemente. O primeiro mês foi muito bom. Ele conheceu minha família. Eu disse que não queria apresentar namorado para minha mãe, pois sou gay e tenho uma relação muito aberta com ela. Mas devido à decepção, não queria apresentar ele agora no começo do namoro. Mas ele fez questão de conhecer. No nosso primeiro encontro, ele cobrou ciúme de uma ligação que eu recebi de um cara que eu não tinha nada, só trocamos fone a fim de nos conhecermos, mas já que eu estava com ele, eu dispensei. Aí foi ver minhas conversas no Face e cobrou ciúmes de um amigo que brincou comigo. Ele nem quis ver o final da mensagem, onde o rapaz se desculpava, ficou com raiva, se afastou. Ele não é assumido. Sempre respeitei o jeito dele e dizia que não iria forçar barra alguma. Quando estivesse pronto, assumisse. Se não estivesse, estava de boa. Passou-se, outra vez encontrei ele no Face de madrugada, pois ele trabalha de manhã e a hora que eu o vi era tarde isso. Eu já tinha conversado antes com ele. E, enfim, aí ele conta das brigas, porque encontrou ele no Face de madrugada, e ele falou que ia dormir, tal. O tempo foi passando, ele se mostrando ter outra personalidade, que hora estava bem, hora ruim, e isso foi me esgotando. O tempo foi passando, eu saí do emprego, ele já vinha estranho, já vinha se mostrando que queria o fim, então ele usou o pretexto para se distanciar, pediu tempo, mas eu fui conversar, mas ele não era mais o mesmo, tipo, não queria mais, então resolvi acabar e ele aceitou numa boa. Tentei voltar, mas ele não quis, mas disse que eu era compulsivo, desatencioso e disléxico. Aí, nesse momento, eu desisti, mas ainda tentei voltar com SMS, por fone e até Skype. Mas ele ficou seguro, não queria mais. Queria saber, errei em alguma coisa? Foi culpa minha o que aconteceu? Se não estamos juntos hoje, foi por causa do que eu disse? Ou do que eu fiz? Acho que não. Mas gostaria do seu ponto de vista, com seu estudo e sua forma de falar. E queria encontrar uma resposta. Parabéns pelo seu trabalho, gosto muito de seus conselhos e ponto de vista maravilhoso. Deus te ilumine sempre. Amém. Muito obrigado. Vamos lá então, vamos fazer os comentários sobre esta situação. A primeira situação homoafetiva que apareceu no nosso canal. Vamos lá. Olha, meu querido, quando você diz, eu até destaquei aqui, o primeiro mês foi muito bom, ele conheceu minha família. Olha, antes de eu entrar nesse assunto de família, o primeiro mês é sempre bom, em qualquer relação. Até numa relação nossa com uma árvore, com uma melancia ou com uma abóbora, o primeiro mês é sempre bom.
Aí você diz, isso aqui que eu acho interessante. Ele conheceu minha família, eu disse que não queria apresentar namorado para minha mãe. Né? Eu sou gay, tenho uma relação muito aberta com ela, mas devido à decepção não queria apresentar ele agora no começo do namoro. Vamos deixar esse gancho aqui, ó, tá? Que você diz isso aqui, tá? Que você não queria apresentar ele neste momento, no começo, para sua mãe. Mas ele insistiu, né? E foi conhecer seu... Veja bem, e depois você fala, queria saber se eu errei em alguma coisa. Vamos resumir a história, né? Vamos resumir a sua história. Vocês tiveram muitas brigas, todas as brigas se resumiram por causa de ciúmes. Outra coisa que eu percebi, ele é um professor universitário, você pediu demissão do emprego, então parece-me, não sei, que existe um conflito aqui. Existe um conflito que parece-me que ele quer dizer que você não quer nada com nada. Nas entrelinhas deu a entender que ele insinua isso. Ora, veja bem, é uma questão que de fato pode atrapalhar num relacionamento? Sim. Quando uma pessoa ela já é um professor de faculdade, a pessoa tem já é formada, né, tem uma vida profissional ativa, e quando ela começa a se relacionar com uma pessoa que ainda não tem esse padrão ou esse status que ele... Não que isso seja bom ou ruim, meu querido, não é isso, hein? Não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Só estou querendo dizer que esta incompatibilidade, essas situações divergentes, até em termos profissionais, acadêmicos, às vezes, dependendo o que a pessoa está buscando, pode fazer com que haja conflito. Eu já tive muitas amigas que, por exemplo, o namoro foi se desgastando, porque elas tinham uma vida profissional ativa e cansavam de ver o namorado, por exemplo, sossegado, acomodado, não querendo nada com nada, tá bom assim mesmo. A mulher é muito assim, né? A mulher gosta de um homem que tem iniciativa, que tem atitude, que corre atrás, que arregaça as mangas, que faz, porque a mulher busca essa segurança mesmo. Agora, numa relação homoafetiva, também acontece isso, não é? Às vezes, tem casos em que a pessoa não se importa, em que esta divergência, só porque ele é um professor universitário, talvez ele nem queira se envolver com pessoas que tenham curso superior. Para ele, tem gente que... Aí existem maneiras e maneiras. Por isso que a gente tem que analisar o que a gente busca e o que a gente quer para a gente. E tem que ser sincero. Eu entendi aqui nas entrelinhas, repito, nas entrelinhas do e-mail, que talvez um dos motivos de conflito foi essa divergência. Ele, uma pessoa que já está estruturada profissionalmente, você que talvez está buscando o seu lugar à sombra ainda, está buscando um ponto de interesse, algo que lhe interessa. Não estou dizendo que você é desinteressado, mas você está buscando ainda. E ele já passou dessa fase. Então, às vezes, acontece esse conflito. Tá? Esse é um aspecto. Agora, então, aí você diz, queria saber se eu errei em alguma coisa. Meu querido, quem pode dar essa resposta é só você. Eu acredito que assim, é muito ruim eu falar, você errou nisso, você errou naquilo. Mas eu acredito que talvez tenha faltado aí mais uma postura, talvez até por ele ter ser um professor já na universidade, talvez você tenha se intimidado um pouco diante das exigências dele. Você cedeu muito aos desejos e às vontades dele. E não é assim. Não é porque o cara é um professor universitário, porque já tem um emprego muito bom, nananana, que ele pode deixar você submisso. Não é? Ele pode ditar as regras e fazer as coisas conforme ele bem entender. Não é assim que funciona. A partir do momento que a pessoa quer entrar numa relação, não importa, ela pode ser o presidente dos Estados Unidos. A partir do momento que ele quis entrar numa relação,
Na relação, ele apenas é um ser humano como qualquer outro que está se relacionando e tem que buscar caminhar juntos e de mãos dadas. Só. Os dois têm que caminhar juntos, de mãos dadas. Ninguém é maior que ninguém dentro de uma relação afetiva. Então, talvez o seu erro tenha sido isso. Você viu segurança nele, você viu um cara que já é formado, um professor universitário, tal. Então você se intimidou e deixou que ele ditasse as regras e deixou que ele fizesse. Prova disso é que você não gostaria que o seu namorado tivesse conhecido a sua família. E logo no primeiro encontro ele quis conhecer e você não se manifestou. Você deveria ter dito, não, eu não quero. Olha, eu não quero. E eu acho isso corretíssimo. Agora eu vou dar o meu ponto de vista sobre essa situação, não sobre a sua. Qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Eu não acho legal, logo no início, você já apresentar a família, levar na casa, almoçar. Eu acredito que tem que ter um bom tempo. Falo isso até por experiência própria. Eu já fui assim, né? De levar quem eu estava namorando logo no começo, logo na segunda semana, dentro de casa. Aí a família se apega, aí o relacionamento não dá certo. Aí, hoje em dia já não. Se eu começo a namorar, primeiro eu vou estabelecer o namoro, vou ver se esse namoro está de fato solidificado, que eu digo assim, pelo menos a gente sente que está, não é garantia de eternidade, né? Mas a gente sente que já passou daquela fase de euforia. Aí a gente pensa em apresentar para a família. E você estava pensando dessa forma. E ele não. Ele impôs o pensamento dele e você aceitou. Talvez esse tenha sido um dos erros. Você aceitava demais os erros dele, as exigências dele. Você não se impunha, você deixava que ele se impusesse sobre você. Então, esse talvez tenha sido um erro. Não sei. Então, meu querido, é isso que você tem, né? Se não estamos juntos hoje, será que foi por causa do que você disse? Ou será que foi por causa do que você não disse? Porque muitas vezes a gente acha, será que foi por causa do que eu disse? Que a pessoa terminou comigo? Tá, mas você foi sincero. Sinceridade não pode fazer um relacionamento terminar. Pelo contrário, a falta de sinceridade é que deveria fazer com que os relacionamentos terminassem. Quando nós somos sinceros, quando a gente de fato expõe aquilo que nos incomoda, aquilo que nós estamos querendo fazer com que o relacionamento funcione. Então, quando a gente ofende uma pessoa, aí de fato, quando a gente fala algo que a gente não gostaria de ter falado, aí tudo bem. Aí a gente tem que ter uma postura de humildade de pedir desculpas, porque a gente falou algo que na verdade a gente não queria ter falado. Mas caso contrário, quando a gente falou o que de fato a gente pensa e o que a gente está vendo da situação, nós fomos sinceros. E a sinceridade não pode atrapalhar nenhum relacionamento. Pelo contrário, a sinceridade tem que ser princípio fundamental para um bom relacionamento. Né? Você gostaria, você diz, eu gostaria do seu ponto de vista, nanana. Esse é o meu ponto de vista, meu querido. É assim que eu analiso a sua situação. Mas você tem que analisar, você tem que perceber, né? Será que eu errei de fato em alguma coisa? Será que eu deixei, na verdade, né? Eu fui muito mandado, fui muito submisso, deixei os meus princípios de lado, enfim, ou outras questões que eram importantes para mim eu deixei de lado? É isso que você tem que fazer, essa análise. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo. A você, meu querido aí de João Pessoa, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço a todos que nos acompanham.